Abra sua Bíblia comigo. E eu sei que os meninos vão pôr o versículo aí. Mas se você trouxe Bíblia, já vou avisar logo se você trouxe celular. Pode ler no celular. Mas eu vou saber se você estiver olhando outra coisa no celular. Porque quando você olha de lado, você não está olhando Bíblia, filho. Você está olhando outra coisa. Porque Bíblia a gente não tem medo, a gente olha de frente. Mas outra coisa, e a luzinha te denuncia, viu? Se você não sabe, fica sabendo hoje. Pregador vê tudo, viu? Sabia disso? Eu estou aqui na frente, eu estou te vendo, filho. Ainda mais agora que acendeu as luzes. Aí é que eu te vejo mesmo. Eu estou te vendo. E eu sei que Deus não te trouxe aqui por acaso. Talvez você ache que veio porque alguém te convidou. Talvez você ache que veio porque esse é o seu compromisso de domingo. Talvez você pense assim, vou lá na igreja, senão minha semana não vai ser ruim. Nós estamos cheios de crentes supersticiosos, que acham que vir no culto faz a semana ser boa. Mas deixa eu te dar uma notícia, querido. Não foi você que escolheu estar aqui. O Espírito Santo te escolheu para vir aqui nesse lugar, nessa noite. E Ele está aqui. Eu não preciso sentir nada para saber. Eu sei que Ele está, porque Ele prometeu. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está aqui. E Ele vai falar com você. Agora resta saber se você quer ouvir. Então aquieta seu coração. Esquece o que ficou em casa. Esquece que amanhã é segunda-feira. Veranice, dá para esquecer não, tem muito boleto para pagar amanhã. Você serve a um Deus que provê, querido. O nome dele continua sendo Jeová Jireh. O nome dele não mudou, filho. Ele é o Deus que provê todas as coisas. E Ele está indo com você quando você sair daqui hoje. Você crê nisso? Então dá para você ficar quietinho? Dá para você se aquietar e dizer, Deus, fala comigo. Eu quero te ouvir. Que nenhuma voz que não seja do Senhor me incomode hoje à noite. E para isso eu queria te desafiar. Você não vai olhar para mim agora. Esquece que eu estou aqui. Você vai olhar para quem está perto de você. E vai repetir o que eu vou falar com você, mas com vontade, para o outro escutar bem forte. Pode ser? Não olhe para mim, olhe para quem está perto de você. Aí você olha para ele e diz assim, eu quero ser abençoado. Portanto, não me atrapalhe. Amém? Então abra agora a sua Bíblia comigo. Em 1 Coríntios, capítulo 15. Versículo de número 19. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Gostei dessa caneca, hein? Bom gosto. 1 Coríntios 15, 19. Já está aqui? Nós vamos ler juntos. Eu vou sair da frente aqui para não atrapalhar ninguém ver. Vamos ler. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais... Na minha versão está escrito assim, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Deus, nós bendizemos o teu nome. Queremos te dizer, Senhor, que somos dependentes de ti. Totalmente dependentes de ti. Nosso coração é falho, nossas emoções nos enganam, mas essa noite, Deus, nós te pedimos
que nosso coração, nossas emoções, nossa razão, tudo esteja debaixo do domínio do Teu Espírito, Senhor. Que a gente se cale e que tão somente a Tua voz possa falar conosco nessa noite. Enche o nosso coração. Enche o nosso coração. Repreenda todo espírito contrário à Tua palavra. E traga nossa mente cativa à Tua vontade. E nós prometemos, Jesus, que tudo quanto o Senhor fizer aqui nessa noite, nós Te daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Porque teremos certeza absoluta que foi a Tua boa mão que fez. Em nome de Jesus. Amém e amém. Há uns anos atrás, eu recebi um convite para pregar num congresso de adolescentes. Eu amo adolescente. Amo mesmo. Tem gente que gosta de pôr defeito neles, né? Eu não. Eu olho para adolescente e eu gosto de andar com eles, que a gente fica mais nova quando anda com eles. Tudo bem que eles chamam a gente de tia, né? Mas a gente fica até mais jovem quando está perto deles. E faltando cerca de 2 meses para aquele congresso acontecer, eu recebi o tema que seria aquele congresso. E quando eu li no WhatsApp o título, eu levei um susto. Porque o tema era assim: vivendo o traço. Eu falei, que é isso, Jesus? De onde esse povo tirou isso? E eu fiquei com vergonha de perguntar qual era o objetivo deles com aquele tema. O que eles estavam querendo tratar com aquele tema? Então eu fiz que nem você faz. Fui no santo Google e digitei a frase, vivendo o traço. E apareceu para mim um livro chamado Um Mês para Viver. E nesse livro há um capítulo que o autor intitula como Vivendo o Traço. Então eu fui ler para compreender o contexto. E o autor desse livro, nesse capítulo, nos leva a visitar um cemitério antigo, onde nas lápides, provavelmente se você for aqui em Valadares, ali no Santo Antônio, algum cemitério mais antigo, você vai encontrar lápides assim, onde há o nome de quem está sepultado, a data que ele nasceu, um traço e a data que ele morreu. Eu entendi o que eles queriam. Como nós estamos vivendo o traço entre o dia que nascemos e o dia que vamos morrer. Eu achei sensacional. Desde essa época, isso tem mexido comigo, irmãos. Muito. Como nós estamos vivendo a nossa vida. O texto que a gente leu, Paulo diz, nesse capítulo, quando ele trata, especialmente nessa primeira parte do capítulo, quando ele vai tratar a respeito da ressurreição de Cristo, porque as pessoas estavam discutindo se ele havia ou não ressuscitado, e ele diz assim, se a nossa esperança em Cristo se limitar apenas a essa vida que nós estamos vivendo, eu e você, filho, somos os mais infelizes de todos os homens. A nossa vida não se limita a esse momento. A nossa vida não se limita a quantos anos eu vou viver aqui. A nossa vida em Cristo, ela vai além dessa vida. Eu e você já fomos marcados. Eu e você que já um dia recebemos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós já fomos selados para ter uma vida com Ele, para morar com Ele, para viver uma eternidade com Ele. A nossa vida não está limitada a isso aqui. E antes mesmo que eu comece a pregar de verdade, eu preciso te dar 2 notícias para vocês. Primeiro, uma notícia ruim. E segundo, uma notícia muito ruim.
A notícia ruim é que você vai ficar velho. Sabia disso? Cabelinho preto, filho, vai acabar. Essa pele lisinha, esquece. Vai pendurar, filho. Tem jeito não. Um dia desse eu tinha 15 anos. Oh, Jesus, já vai um bocado de tempo. Você vai ficar velho, filho. Ô Vera, por que essa notícia é ruim? Porque a velhice você pode dar jeito nela. Sabia disso? Você pode escolher como você vai ficar velho. Por isso ela é só uma notícia ruim. Porque eu posso escolher se eu vou ser uma velha chata, enjoada, daquelas que ninguém vai tolerar, daquelas que a família nem quer visitar, de tão enjoada que é, de tão chata que é, emburrada, de mal com a vida, andando toda esculhambada. Ou eu posso escolher ser uma velha bacana, foi essa parte que eu escolhi. Uma velhinha legal, gente boa, que todo mundo gosta de estar perto, que é feliz, que é alegre. Nessas minhas andanças, irmãos, eu tive o privilégio de pregar numa cidade do Espírito Santo, uma cidade muito fria, chamada Vargem Alta. E eu me lembro que na primeira vez que eu estive lá, porque eu já tive outras vezes, eu estava pregando e tinha um senhor sentado no primeiro banco, e ele olhava sempre assim, muito atento para mim enquanto eu pregava. E como eu trabalho com pele, aquele senhor me chamou a atenção porque ele tinha uma pele lisa. Apesar de olhar para ele e ver que ele tinha uma idade avançada. E aí quando eu terminei de pregar, ele chegou perto de mim e disse assim: ó menina, gostei de você. Falou: moço, eu já gostei do senhor, me chamou de menina. Aí ele falou que perto de mim você é uma menina mesmo. Falei: é mesmo? Foi minha filha. Eu trabalhei a vida inteira na aeronáutica, num tempo em que não tinha protetor de ouvido, num tempo em que os aviões faziam muito barulho. Então eu perdi parte da minha audição. E eu gostei demais de você porque eu ouvi tudo que você falou. Eu falei: ô moço, eu já tentei melhorar, mas quando eu assusto eu estou gritando. Minha alegria de pregar aqui com o pastor Bruno é igual eu, prega gritando também, então está tudo certo. E eu falei: moço, eu tento diminuir, mas quando eu assusto, eu falando alto. Ele falou: não, minha filha, continua pregando alto, porque tem um monte de velho igual eu espalhado por aí que não escuta. Falou: o senhor está me liberando? Estou liberando. E eu fiquei empolgada com aquele moço, sempre assim, alegre. Aí eu falei: aqui, o senhor me perdoa, mas eu vou fazer uma pergunta. Se o senhor não importar, ele pode perguntar. Eu falei: quantos anos o senhor tem? Ele olhou para mim e falou assim: 92. Eu falei: não, o senhor não tem 90? Tenho. Prumadinho, gente, assim. Eu falei: que isso? O senhor vai me contar agora qual é o segredo do senhor? Porque eu preciso saber. Falei: minha filha, pode perguntar para a turma aí. Seu Moacir hoje está com 98 anos. Já estou convidada para a festa de aniversário de 100. Porque ele está crendo que ele chega lá. E aí ele falou comigo assim: pode perguntar para a turma aí da cidade. Desde que eu entendo por gente, eu corro 5 quilômetros todos os dias. Chova ou faça sol, frio, calor, não importa. Eu estou lá, correndo todo dia. Quando eu fiz 86 anos, minha neta falou para mim: vô, o senhor está viúvo? Falou que não quer casar de novo. Por que o senhor não vai realizar o sonho do senhor? Viaja, vô. Vai conhecer lugares que o senhor tem vontade de conhecer. Aí eu olhei para ela, claro que a neta tinha interesse, né, gente? Aí eu olhei para ela e falei assim: você me deu uma boa ideia. Aí a menina perguntou para ele: onde nós vamos primeiro, vô? Ele falou: é para poder realizar sonho mesmo? É, vô, para realizar sonho. Então eu quero ir na Disney. Ô vô, o que o senhor vai caçar na Disney com 86 anos? Uai, você não falou que é para realizar sonho? Eu quero ir na Disney. O que o senhor vai fazer lá, vô? Eu quero descer de montanha russa. Aí a menina falou: não, vô, não. Eu vou levar o senhor no médico, se ele autorizar. Aí levaram no cardiologista dele, se ele me contando. Aí o cardiologista falou: minha filha, se seu avô não puder descer de montanha russa, ninguém mais pode. Deixa ele descer.
Ô irmãos, ele olhou bem no meu olho assim e falou, chuta aí, Veranice. Quantas vezes você acha que eu desci? Eu, diante daquela euforia toda, falou, você é bem otimista, né? Acho que só desceu umas 3 vezes. Falou, eu desci 14 vezes, minha filha. Eu não podia ver uma montanha russa. Eu descia e ia de novo para a fila, que eu tenho preferência. Subi outra vez e desci outra vez. Falei, é mesmo? Falei, moço, eu quero chegar lá desse jeito. E ele falou, e sabe qual é o meu segundo segredo? Talvez seja isso. Aos 18 anos eu conheci Jesus. E nunca mais eu perdi a alegria de viver. Como é que você vai ficar velho, filho? Mas eu disse para você que eu tinha uma notícia muito ruim. E a notícia muito ruim é que nós vamos morrer. Não tem jeito. Sabe por que ela é muito ruim? Eu disse que a velhice você pode escolher como vai ficar velho. Mas morrer, filho, você não sabe o dia, você não sabe a hora, e você não sabe como você vai morrer. Quantas pessoas você já conheceu na sua vida que você tinha certeza que ia ficar velho e não ficou? Fui pregar uma vez em Belo Horizonte, já faz bastante tempo, e depois do culto nós fomos lanchar no shopping, que era próximo da igreja. Hoje até que em Valadares já tem isso, já faz um tempo que tem aqui também, mas naquela época eu não conhecia, nunca tinha visto. Fizemos o pedido e deram para nós aquelas fichinhas que te avisam quando fica pronto. Acende, vibra, na mesa onde você está. Botamos as fichas em cima da mesa, começamos a bater papo, conversando, rindo, contando casos. De repente, todas as fichas vibraram e acenderam. Eu sentei a mão na mesa e falei, é desse jeito, gente. Aí eu disse, que é isso, Vera? Falei, Jesus, quando voltar será desse jeito, e quando a morte chegar é assim também. Nós vamos estar conversando, rindo, passeando, e ela chega, sem avisar. Vai gritar a sua senha, e só vai descobrir que era sua, porque você já está lá. Nós vamos morrer, irmãos. Se Jesus não voltar antes, nós vamos morrer. Veranice, por que isso é importante? Porque você precisa saber como você está vivendo. Para que você está vivendo? Para onde você está indo com a vida que você está levando? Qual caminho você está escolhendo para percorrer nesse traço que se chama vida? O que você está decidindo fazer com o maior presente que você ganhou, que é o fato de estar vivo? Como está a sua vida, querido? O que você está fazendo com a sua vida? A melhor forma, irmãos, de vivermos esse tempo é ter uma visão exata de quem nós somos e do que Deus pensa a nosso respeito. Quem é você? Quando você para e olha para dentro de você, você sabe quem é você. Quando você examina a sua vida, você sabe e tem consciência do que Deus pensa a seu respeito. Quem é você diante de Deus? A vida que você está levando
É uma vida direcionada para Ele e por Ele. Quem é você? E o que Deus pensa a seu respeito? Porque se a sua esperança se limita apenas a esta vida, você é o mais infeliz de todos os homens. Eu escolhi 3 personagens, podia ter escolhido vários. Mas eu escolhi 3 personagens que sabiam exatamente quem eles eram e o que Deus pensava a respeito deles. E o primeiro, você já falou dele aqui, eu escolhi Davi. Eu gosto demais de Davi, irmãos. Primeiro porque Davi é um homem como eu e você. Falho, cheio de erros. Mas Davi é um homem totalmente dependente de Deus. Em todas as situações da vida dele. Mas há uma cena na Bíblia, um episódio na vida de Davi, que talvez seja o mais conhecido, até de quem não conhece a Bíblia, onde fica nítido e claro para nós, que Davi sabia exatamente quem ele era, e o que Deus pensava a respeito dele. Que é o episódio quando ele enfrenta Golias. Davi não era pequeno, quase um anão, como muitas pessoas ensinam para as crianças. Isso não é mentira não, filho. A Bíblia nunca diz que ele era pequeno. Ele era novo. É diferente. Davi vestiu a armadura de Saul. E a Bíblia não diz que não serviu. A Bíblia diz que ele não conseguiu andar com ela porque não estava acostumado. E Saul era alto. Tão alto que a Bíblia diz que quando o povo de Israel estava reunido, Saul era mais alto que todo mundo do ombro para cima. Davi era novo, não tinha idade para ir para a guerra. Talvez por volta dos seus 17 anos. Cuidava das ovelhas do pai dele. Até que um dia o pai dele chama ele, eu gosto desse texto, quando eu vou pregar fora de Minas Gerais, eu amo falar esse texto, o povo fica bravo, mas eu gosto. Porque eu costumo brincar dizendo que se Davi vivesse hoje, ele ia morar em Minas Gerais. Eu não tenho culpa, ficou registrado lá na Bíblia, irmão. O pai dele fala assim, ô Davi, leva um lanche para os seus irmãos, e aproveita e leva uns queijos para o capitão. Mineirão, filho, ó, é nós. Ele está lá, ficou na Bíblia, não posso fazer nada. E Davi vai, pensa comigo, irmãos, imagina, porque a Bíblia não entra em detalhe, mas você pode imaginar. Eu fico pensando Davi indo, e falando, hoje eu vou ver como é que é uma guerra. Ele devia ser doido para estar lá, gente. Porque aquilo era o top dos top da época, era batalhar. Davi falou, hoje eu vou ver como é que funciona esse negócio de guerra. Quando Davi chega lá, o que ele encontra? Um exército acuado. Ele começa a perguntar para um e para outro, ô gente, o que está acontecendo aí? Aí a turma disse, ô Davi, isso é uma versão veranice do texto, hein? Aí ele diz assim, fica aí para você ver, daqui a pouco vai chegar um sujeito lá em cima, ele mede 3 metros de altura, só a roupa assim que ele usa, a armadura dele, só aquela parte aqui, ó, da frente, pesa 70 quilos. A ponta da lança dele pesa mais de 7 quilos. É mesmo? Todo dia ele chega lá, Davi grita para nós, tem homem aí? Eu fico imaginando Davi olhando para o exército. Só tinha homem, gente. Uai, ninguém enfrentou ele? Não, não, ninguém tem coragem. Davi falou assim, vai ganhar alguma coisa quem lutar? A turma falou, vai casar com a filha do rei. Eu penso Davi falando assim, já é bom, né? Fazer parte da família real, vai ser legal. Mas você sabe de verdade, o que eu acho que animou Davi? Te animaria também. A turma falou, Davi, o rei prometeu que
quem ganhar, se lutar com ele e ganhar, nunca mais, nem ele, nem a sua descendência, por todas as gerações, nunca mais, oh Jesus, vai pagar IPVA, vai pagar imposto de renda, nunca mais paga imposto em Israel. Davi falou, eu vou. Eu acho que foi aí que ele animou, eu acho. E Davi vai, irmãos. Quando ele chega diante de Saul, Saul olha e fala assim, gente, ele é muito novo. Ele não tem experiência. Davi olha para o rei, corajoso, aquele menino. E Davi diz assim, ô rei, deixa eu te falar uma coisa. Eu cuido das ovelhas do meu pai. De vez em quando aparece um leão. E eu pego ele pela barba. Você pegava um leão pela barba, filho? Fala a verdade. Eu corria 3 dias. Sem olhar para trás. Até sem saber correr. Pois Davi disse assim, eu mato ele na unha. Eu imagino que Saul deu uma olhadinha para ele assim, meio que desconfiando, porque Davi completa e diz assim, seja leão ou seja urso, eu mato todos 2. Não tem ninguém mesmo para mandar. O que Saul faz? Manda o menino. Irmãos, presta atenção nessa cena. Davi põe a armadura, não consegue andar, vai com a roupinha dele de pastor, um embornal pendurado do lado, uma seta, um estilingue daquela época, chamado funda, e para no rio, para escolher as pedras. Eu sempre tive curiosidade, por que Davi escolheu 5 pedras? Até ouvi uma entrevista de um rabino, na visão do judeu. Haviam 5 cidades dos filisteus. Cada cidade dos filisteus tinha um guerreiro, do tipo de Golias. Na visão deles, Davi estava disposto a matar os 5, se eles viessem. Eu achei sensacional. Davi põe as pedras, e lá de cima Golias olha para ele e começa a dizer, é isso aí que vocês têm para mim? Só esse rapaz bonito? Hoje mesmo eu mato ele, hoje mesmo eu vou dar ele para os abutres comer, e começa a amaldiçoar Davi, até que chega a vez de Davi falar, porque ele não apenas sabia quem ele era, mas ele sabia exatamente o que Deus pensava dele. Então Davi olha na direção de Golias e diz para ele, tu vens contra mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. Eu não sei você, querido, mas eu penso que enquanto Davi rodava aquela funda e olhava na direção de Golias, um pensamento só vinha na cabeça dele, Deus, com a testa desse tamanho é impossível errar. Irmão, pensa comigo, a pedra bate na testa do Golias, pela lógica, pela física, Golias tinha que cair para frente, para trás, desculpa, tinha que cair para trás, mas a Bíblia diz que ele cai com a cara no chão. Sabe o que aconteceu? Deus deu ordem lá no céu, um anjo desceu de lá e sentou cacetada na cabeça dele, que ele caiu com a boca no pó. Davi corre lá, pega a lança do próprio Golias, corta o cabeção dele e desce com o cabeção na mão. Porque ele sabia quem era o Deus que ele servia e o que Deus pensava a respeito dele. Ele nunca teve dúvidas, irmãos. Ele sabia quem era o Deus que ele servia e o que Deus pensava a respeito dele. O próprio Pedro, no seu discurso lá em Atos, no capítulo 13, vai dizer que Deus escolheu Davi porque ele era um homem segundo o seu coração. Mas há um segundo personagem na Bíblia que a gente pouco fala dele, mas que eu particularmente gosto demais, e é João Batista.
A mãe de João Batista não podia ter filhos. Eles já eram velhos. Quando o marido dela fica sabendo que ele vai ser pai, ele duvida. E Deus diz para ele: você vai ficar mudo até o dia que o menino nascer. João Batista está no útero da sua mãe. 6 meses. Depois querem dizer que criança não sabe de nada quando está no útero. Está registrado na palavra. Sua mãe está grávida de 6 meses. Maria acabara de saber que seria mãe do Salvador. E ela vai na casa de Isabel. Irmãos, essa é uma das cenas na Bíblia que mexem comigo profundamente. Porque a Bíblia diz que quando Maria entra na porta, na casa de Isabel, João Batista, com 6 meses de gestação, celebra a chegada do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Ao ponto da sua mãe olhar para Maria e dizer: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Quem sou eu para que a mãe do meu Senhor venha me visitar? João cresce, se torna uma pessoa estranha, que talvez se chegasse na porta das nossas igrejas hoje, nós não o deixaríamos entrar. João anda com roupa feita de pelo de animal, amarrado por um cinto de couro. E quando as pessoas perguntavam para ele: o que você gosta de comer, João? Um gafanhotinho molhado no mel. Você ia falar: que nojo. Irmãos, quantas vezes perguntaram para João: você é o Cristo que nós estávamos esperando? E João dizia: não, eu não sou ele. Por acaso você é Elias que voltou? E João dizia: não, eu não sou ele. Por acaso você é um dos profetas? E ele respondia de novo: não, eu não sou profeta. Quem é você, João? Eu sou a voz do que clama no deserto. Ele sabia para que ele estava aqui, irmãos. Ele dizia para quem quisesse ouvir: vem um depois de mim, do qual eu não sou digno nem de desamarrar as suas sandálias. Eu batizo vocês com água, mas o que vem depois de mim vai batizar vocês com fogo. Irmãos, e você pode estar se perguntando: Veranice, o que Deus pensava de João? Jesus deixou isso registrado para nós, irmãos. Foi o próprio Jesus que disse que dos nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. Quem é você, filho? O que Deus pensa a seu respeito? Mas é claro, irmãos, que o último personagem que eu escolhi não pode ser outro senão o Jesus. Jesus uma vez está conversando com os discípulos, e ele pergunta para eles: quem eles dizem que eu sou? E a turma diz assim: tem gente aí falando que o Senhor é João Batista que ressuscitou, porque João Batista já havia morrido. Tem gente dizendo que o Senhor é Elias que voltou. E tem gente que diz que o Senhor é um profeta. Então ele olha para os discípulos e diz para eles: quem vocês dizem que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Pilatos vai apresentar Jesus, ele o apresenta à multidão como um agitador, como alguém que apenas agita a multidão, faz euforia no meio da cidade.
Mas, irmãos, o que me chama a atenção na vida de Jesus é que quando Ele vai dizer quem Ele é, Ele nunca teve dúvida, Ele sempre foi categórico. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou o mestre, eu sou o Senhor, eu sou a ressurreição, eu sou a videira verdadeira. Jesus sabia quem Ele era, meu irmão. Ele nunca teve dúvidas. E você pode me perguntar, Veranice, e o que Deus pensava dele? Ah, irmãos, no momento em que João vai batizar o Senhor Jesus, o mundo inteiro, inclusive eu e você, ficamos sabendo o que Deus pensava a respeito dele. Porque diz a palavra que quando ele é batizado, ouve-se uma voz do céu que diz: este é o meu filho amado, em quem eu tenho alegria. O que Deus pensa de você, filho? Ô Vera, por que eu preciso saber isso? Porque você vai morrer, filho. Porque eu vou morrer. E nós nos encontraremos com Jesus. E na minha Bíblia e na sua Bíblia, filho, ela é muito clara. No dia que nós nos encontrarmos com Ele, quer seja porque nós morremos ou porque Ele desceu nas nuvens, só haverá dois caminhos. Só haverá dois caminhos. Ou nós vamos para o inferno, ou nós vamos reinar com Ele no céu. Tem muita gente sentada aí, filho, que faz parte da igreja, que é um convidado talvez, e que acha que o inferno é um conto da carochinha. Afinal de contas, Deus é bom. Ele não vai fazer isso com a gente. Ele é bom mesmo. Ele é todo amor. Mas a Bíblia diz que Ele é justo. E Ele avisou. Eu estou aqui para te avisar, filho. O que Ele já falou na palavra. Todo aquele que negar o nome do Senhor, todo aquele que não confessar que Jesus é Senhor e Salvador, ele vai para o inferno. O inferno não é lugar de gente ruim. O lugar do inferno é para gente que não confessou a Jesus como Senhor e Salvador aqui, nessa vida. Que não reconheceu o sacrifício dele naquela cruz. O inferno é real, meu irmão. E lá é lugar de dor, de pranto, de choro, de angústia, de tristeza. Lá o fogo queima e a pessoa não consome. Lá a Bíblia diz que o verme come dia e noite e a pessoa não se consome. Quando Jesus conta sobre o rico e Lázaro, e ele diz que lá do céu Lázaro está lá, gozando todos os benefícios. E no inferno o rico diz: pede para ele molhar-me na ponta da minha língua. E a resposta que ele tem é: quem está aqui não pode passar para aí. E quem está aí não pode vir para cá. É por toda a eternidade, filho. Toda a eternidade. Sabe o que eu acho pior do inferno, irmãos? É que no inferno há ausência total de Deus. No inferno vai cessar a misericórdia. No inferno vai cessar o amor.
No inferno não tem mais graça. O inferno é real, filho. Ele não é uma historinha que os crentes contam. Mas eu louvo a Deus porque o céu também é real. E eu sei que eu estou indo para lá, irmãos. Ah, irmão, céu. Eu cresci num lar evangélico, irmãos. Eu sou neta e filha de 2 mulheres de Deus. Alexandre conhece minha mãe. Os meninos aqui também. E para tristeza minha, hoje eu falo que é tristeza, né? Crescer num lar evangélico é muito bom, irmãos, mas tem um problema sério. Você se acostuma com o sagrado. E isso é um perigo. E eu achava, porque minha avó era crente, minha mãe era crente, eu também era crente. Porque Jesus amava muito minha avó e minha mãe, então Ele amava a mim também. E infelizmente, naquela época, não sei até hoje como é que os pastores deixavam a gente cantar essa musiquinha na igreja. Eu cresci cantando na igreja. E a musiquinha era assim: se você no céu conseguir entrar, abre um buraquinho para eu poder passar. Pensa, menino, uma criança, o que passava na minha cabeça? Estou feita. Minha avó vai primeiro. Alguma criança acha que ela vai primeiro que a avó? Claro que não. E eu pensava comigo, quando chegar a minha vez, minha avó abre o buraquinho e me puxa. Minha avó já foi mesmo. Aí eu pensava, mas vá que minha avó não vai, minha mãe vai. Ah, não foi ainda não, filho. Ela vai abrir um buraquinho e me puxar. E eu achava de verdade, gente. Porque eu era neta e filha de alguém que amava Jesus. Eu também era crente. Até que quando eu terminei o ensino, que hoje é chamado de ensino fundamental, mas na minha época não era assim que chamava, era o ginásio. E eu tive que sair da minha cidade, aqui em Tumiritinga, e fui estudar em Vila Velha, no Espírito Santo. A minha denominação, a igreja, era muito longe da casa onde eu morava. Mas tinha uma igreja batista perto da minha casa, muito grande. E que dava para eu ir e voltar sozinha para casa, sem nenhuma dificuldade, porque era muito próximo. E eu comecei a ir lá. E chegou o dia do meu aniversário, 25 de abril, 1975. Eu ia fazer 15 anos, não precisa fazer a conta, eu estou com 64. Senão vocês ficam fazendo conta e esquecem de prestar atenção em mim. E eu acordei de manhã e pensei comigo antes de ir para a escola. Não vou ter festa, não vou ter book. Na época o auge era fazer book. Não vou ter book, não vou ter debi. Mas eu vou lá. Faz isso não, filho, que é um perigo, um perigo, um perigo, um perigo. Fechei assim, peguei minha Bíblia, fechei. Falou, Jesus, hoje eu não vou ganhar nada, nem um presente, porque ninguém sabe que eu estou fazendo aniversário. Mas só podia me dar um presente bom. Eu vou abrir a Bíblia. Você já fez isso, eu sei que você já fez. Vou colocar o dedo. E o texto que eu ler vai ser o presente do Senhor para mim hoje. Você já fez, você já fez. Faz não, filho. Quando eu abri assim, irmãos, estava um texto bem debaixo do meu dedo. Dá-me, filho meu, o teu coração. Você ia ficar feliz, não ia? Mas eu não fiquei não. Fiquei brava. Falei, meu coração é do Senhor desde que eu estava na barriga da minha mãe. Podia ter saído um trem melhor, me prometendo umas coisas boas. Fiquei brava, gente. Passei o dia assim,
de mau humor, por causa do versículo. Aí, no final do dia, eu lembrei que era o dia de culto de oração na igreja que eu ia. E eu gostava do culto de oração. Adolescente, os adolescentes aí já estão desesperados porque eu estou bregando muito. Doido para eu acabar. Não mudou não, filha, tudo igual. E eu gostava desse culto porque o pastor não pregava. Ele cantava muito, porque ele gostava de cantar. Aí quando ele cansava de cantar, ele distribuía a gente. Dava um papelzinho, porque naquele tempo não tinha computador. Dava um papelzinho para a gente, com a lista dos pedidos de oração e distribuía. Criança, adolescente, jovem, adulto. A gente orava e ia embora para casa. Quer culto melhor do que esse? Eu pensava naquela época. Cheguei e sentei no último banco, porque eu cheguei um pouquinho atrasado. E o pastor cantou. Aí sentou um rapaz do meu lado. Quando ele cansou de cantar, ele falou: irmãos, estou com a vontade de pregar hoje. Eu falei: não. Justo o dia que eu vim. Ô irmão, você já veio num culto que parece que o pregador só olha para você? Que não tem mais ninguém na igreja? O homem só olhava para mim, gente. E ele olhava na minha direção e dizia: você aí, ó, tá achando que só porque sua mãe é crente, sua avó é crente, você também é? E adivinha, não vou mandar vocês adivinhar, porque os adivinhos não entram no céu. Você sabe o texto que ele leu, não sabe? Dá-me, filho meu, o teu coração. E ele olhava para mim e falava assim: você precisa de Jesus! E eu falava: meu Deus do céu. Eu comecei a cruzar e descruzar as pernas. Eu comecei a ficar inquieta. Aí o rapaz me deu um cutucão e falou assim: isso é com você, né, Verinha? Eu falei: sai fora, menino. E ele foi, irmãos, ele falou a minha vida toda para a igreja inteira ouvir. E aí quando eu pensei que o homem estava acabando, ele falou: e eu vou fazer um apelo. Eu falei: Jesus. Aí o rapaz falou: quer ajuda para ir lá? Aquele menino era de Deus, gente. Naquele dia, irmãos, aquele rapaz realmente me ajudou a atravessar aquela igreja enorme, lotada de gente. Enquanto eu caminhava por aquele corredor comprido, eu experimentei na minha vida duas coisas que eu não quero esquecer nunca mais. A primeira delas é que enquanto eu caminhava, uma voz me acusava e dizia para mim: que vergonha, todo mundo aqui acha que você é crente e você está indo lá na frente. Mas quando eu cheguei no metade daquela igreja, irmãos, eu escutei uma voz que me disse: você é a amada filha, eu morri por você. Naquele dia eu experimentei o que é o Espírito Santo dentro de nós. E quando eu cheguei lá na frente, irmãos, porque só eu fui lá na frente naquele dia, eu aprendi que quando o diabo nos acusa, porque era ele que me acusava no caminho, Deus já tem o tombo pronto para ele. Porque quando aquele pastor terminou de orar para mim, que eu virei para voltar para o meu lugar, todos os jovens e adolescentes daquela igreja estavam de pé atrás de mim para me dizer que eu era bem-vinda na família de Deus. Desde aquele dia, eu sei para onde eu estou indo. Há um céu esperando por mim, irmãos. Porque eu estou escrevendo o traço da minha vida com Jesus e para Jesus. Em 2019, eu fui pregar em Cuiabá, uma igreja enorme. E naquele dia eu preguei sobre escrever uma história com Deus. No final eu fiz um apelo e muitas pessoas foram lá na frente. E eu vim embora. Em janeiro de 2020, eu estava indo dormir. Em 2019 eu estive lá por volta do mês de novembro, se eu não estou enganado. E naquela época eu tinha um celular que todas as vezes que chegava um Messenger, não sei se você já teve desse celular,
Se teve, talvez você nem lembra, mas eu lembro. Toda vez que chegava um recadinho pelo Messenger, parecia uma bolinha com a foto da pessoa. E eu tenho um costume, na hora de ir dormir, de pôr meu telefone no silencioso. Então eu peguei o celular, ia tirar o som do celular, quando eu vi aquela bolinha, era foto de uma mulher. E eu sou mulher, curiosa, resolvi clicar para ver o que ela tinha para me dizer. E era um texto enorme. E ela disse para mim: Veranice, quando você esteve aqui em Cuiabá, na minha igreja, meu marido nunca tinha ido à igreja, mas naquele domingo ele foi. E quando você pregou e fez o apelo, ele foi um dos que foram lá na frente. Desde aquele dia, Veranice, todos os dias ele acordava e me dizia: hoje eu vou escrever mais um pedaço da minha história com Deus. Todos os dias, Vera. Ele não perdia mais nenhum culto. Tinha pressa em fazer as coisas para Deus. Mas há 15 dias atrás, ele acordou cedo para caminhar. E quando ele voltou da caminhada, nosso vizinho estava sendo sequestrado. E ele foi socorrer nosso vizinho. E o sequestrador atirou no meu marido. E quando eu cheguei na calçada da nossa casa, ele já estava à beira da morte. E quando eu peguei ele no colo, chorando muito, ele olhou bem nos meus olhos e me disse: não precisa chorar. Eu sei para onde eu estou indo. Eu escrevi uma história com Deus. Eu fiquei sem palavras, irmãos. Eu não sabia o que dizer. E eu escrevi para ela: não sei o que te falar. No meu coração há uma mistura de alegria e de tristeza. E ela me respondeu imediatamente: eu não te mandei a mensagem para você ficar triste. Eu te mandei a mensagem, Veranice, para te agradecer. Porque hoje eu sei onde meu marido está. No mesmo lugar para onde eu estou caminhando. Para onde você está indo, filho? O que você está fazendo com a sua vida? Se a sua esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, você é o mais miserável de todos os homens.